Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui, apostos. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma Nossa, semana de aprendizados. puxa as orelhas, né? Essa leitura, essa semana eu estava assistindo uma palestra do Haroldo, ele falou, eu achei bonita a poesia, uma poesia da Maria Dolores, psicografada pelo Chico, está no livro Antologia da Espiritualidade, capítulo 19, De Alma para Alma. Escuta, alma querida, ante as perturbações e os empeços da vida, onde não possas ajudar a dissipar a terra e extinguir o pesar, nada fales em vão. Uma palavra, às vezes, tão somente, na moldura de um gesto irreverente, basta para espancar o coração. Se anota sombra e dor por onde jornadeias, dá consolo e respeito às aflições alheias. Tempo vai, tempo vem, e assim como o carvão se faz diamante puro, na forja do destino, em louvor do futuro, todo o mal se converte em coluna do bem. Usa o verbo esparzindo novas luzes. Não condenes, não firas e não acuses. Onde enxergares pedra, lodo e espinho, cobre de paz e amor as lutas do caminho. Lembremos os nossos erros, teus e meus. Todos sofremos provas, alma boa. Trabalha, serve, ajuda, ama e abençoa. E encontrarás contigo a presença de Deus. Às vezes a palavra na hora errada é inútil ou até, né, como ela fala ali, pior, né? Então, nesse momento, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, pedindo permissão para o nosso estudo do Evangelho de Mateus, que possamos fazer boas reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que nossos amigos espirituais estejam conosco neste momento, do Centro Espírita Francisco de Assis, e que possamos, Senhor, nesse estudo, cada vez mais estarmos de acordo com o Teu Evangelho. Graças a Deus. Então, a gente está aí, né, mais uma vez, com esse estudo, sempre baseado lá no estudo do Milde Uberaba da Luiz Elias, e é que nele fala, né, sempre usando o Evangelho e a literatura da doutrina espírita, das obras do Chico. Nós estamos no capítulo 15, né, iniciamos recentemente, e o Aloysio fala que, apesar da nossa metodologia ser uma metodologia assim, do estudo de versículo a versículo, e até às vezes é de pequenos trechos do versículo, no começo da passagem é bom que a gente tenha uma ideia geral do que vai acontecer para você, que às vezes pode parecer, né, tá estranho, mas é porque tem um objetivo, né, está acontecendo ali. A gente sabe que nessa passagem ele vai tratar de um debate que está acontecendo entre Jesus e os fariseus e os escribas, né? E a gente está buscando um ponto central de toda a passagem, é o que ele vai fazendo, né? Ele vai costurando, né? É lógico que é ele, né? A gente só vai copiando, né? A gente vai só seguindo, né? Ele monta, né? Que ele fala, né? Um quebra-cabeça que vai colocando de peça em peça. Quando a gente chega lá no final é que a gente tem uma ideia do que está acontecendo, né? Então pode às vezes parecer, né? Estranho, mas é É, quando é nessa passagem de hoje ficou evidente isso, né? Que, tipo assim, na continuidade, parecia que estava tratando de um assunto e, de repente, que coisa esquisita, deu um nó, né? Vai é, falar de honrar pai e mãe no meio disso tudo, mas aí a gente vai ver que tem toda uma lógica, né, de estudo e de entendimento aí. porque até agora, né, a gente viu, né, que não, aparece a figura, né, do fariseu e do escriba, e eles representam ali na cena o temperamento social, né, de pessoas conservadoras, convencionalistas, que criaram, né, coisas criadas pelo homem, convenções que foram criadas pelo homem, que não estão, né, em lugar nenhum, né, valores, costumes, normas, crenças que não são naturais e que também, por isso, não foram, né, não são de Deus. E aí eles querem conservar isso, né? Eles querem que, ele não quer desmanchar, ele quer que aquilo ali é confortável para ele estar ali, né? Então, no primeiro versículo, nós vimos as várias formas, né, de convencionalismo, associado a ao conservadorismo no campo religioso, no campo familiar, na parte social, né, nos costumes, que eles foram criando essas coisas de acordo com os interesses humanos
E aí, além de criarem essas convenções, eles querem fazer o quê? Conservá-las, né? Não querem mudar. No segundo versículo, né? Esse convencionalismo, esse conservadorismo vai aparecer como? Quando eles fazem aquela cobrança para Jesus, dizendo que os discípulos são transgressores. Que os discípulos, e aí o Luiz até fala, né? E realmente eles eram transgressores do quê? Dessas leis, desse conservadorismo, porque transgressor, a gente até explicou, né? No sentido etimológico da palavra, significa o quê? Desviar, né? Driblar, passar por aquela convenção, por aquela sem brigar, sem bater de frente, mas, né, sair pela tangente, como a gente fala, né? Que, ó, ele deu até o exemplo do drible, né, no futebol. Na semana passada, nós vimos a resposta que Jesus deu, que sim, que os seus discípulos transgridem essas convenções humanas, por quê? Porque eles são movidos pelas crenças e valores genuínos, verdadeiros, fundamentados na lei de Deus. Então, eles eram transgressores dessas leis humanas. E aí ele vai dizer que os fariseus também são transgressores da lei, né? Porque são artificiais, são superficiais, fazendo coisas muitas vezes que são desnecessárias e até nocivas ao bem-estar da comunidade. É o que a gente está estudando, né? O comportamento dos fariseus. E a gente vai viver, né? Esse farisaísmo psicossocial, né? E que ainda está, né, nos séculos subsequentes, que a gente ainda, às vezes, muitas vezes, quando a gente vai estudar, e é o que vai incomodando a gente, que aí ele fala que aquele farisaísmo da Palestina do século I, depois vai se manifestar onde? Na Igreja Católica do mundo medieval, se reproduz na nobreza do Estado francês, do primeiro, naquele período revolucionário, e aí vai também acontecer, vai vir, né, nessa herança do século XIX, e vai chegar nos nossos dias, né? No nosso ambiente de crenças e valores religiosos, a gente ainda tem essa nossa vida, ainda é uma vida, nós nos pegamos, né? Muitas vezes com essas atitudes, né? Na família, na sociedade, né? Até nas questões das religiões. Então, nós somos, na realidade, o quê? Fariseus modernos ou contemporâneos. Aí que vai ficando doído, né, Zé? Dói. Então, e hoje a gente chega no versículo 4, que Jesus vai iniciar o quê? Um discurso, né? Porque os fariseus fazem uma pergunta para Jesus, ele devolve com uma outra pergunta, né? Chamando eles à consciência, que vai colocar os fariseus para pensar, para refletir. E aí ele vai começar dizendo agora, é o capítulo 15, versículo 4. Pois Deus disse, honra pai e mãe, e quem injuriar pai ou mãe será punido com a morte, né? E aí o Aloysio pergunta, né? Mas por que ele vai falar? Da onde que saiu esse honrar pai e mãe? Será que Jesus conhecia, né? Lógico que conhecia, porque Jesus, como governador do planeta, né? Do orbe, ele conhece cada um de nós em cada nome que a gente teve, né? A gente já falou sobre isso. Mas o que acontece? Ele está falando dos pais deles, né? Ele está falando do. Parece estranho, né? Porque justamente porque eles estão cobrando convenções humanas no comportamento dos discípulos, né? Então, aí ele fala, né? Quando o evangelho dá esses nós, quando Jesus fala alguma coisa que ninguém entende, é que justifica a gente estar estudando, né? Porque aí nós vamos ver o que significa na realidade o que é honrar pai e mãe, né? Dentro da tradição hebraica, né? Honrar pai e mãe na realidade é aquilo que vai ser transmitido, da continuidade, aquilo lá de Abraão, né? Das gerações, do avô. Quer dizer, como é que você honra seu pai? Ensinando para ele aquilo que você aprendeu com seu avô, né? Reproduzindo o comportamento, né? E a respeito disso, eu pesquisando sobre o honrar pai e mãe, né? Eu achei um aspecto interessante que o Aloysio nem chegou a tocar nele, porque fala, a gente, lá na Torá, a gente tem os 10 mandamentos, né? Está em Êxodo, no capítulo 20, e na realidade a gente tem os 4 primeiros mandamentos estabelecem a nossa relação com Deus. Exato. E os outros 5
estabelece a nossa relação conosco, né? Conosco, né? Entre nós, Com a indivíduos. sociedade. Mas no meio disso tudo, no quinto mandamento, Tem existe honra. o honrar o pai e mãe, que é justamente a fonte de ligação entre um e outro. E aí já daria até um estudo mais profundo, no sentido assim, que quando a gente começa nos 4 primeiros, Deus fala do amor. E ele não podia falar assim, amar pai e mãe, mas Jesus já entendia naquela época o quanto seria difícil para nós exercitarmos esse amor nas diversas encarnações que a gente tem aí, porque as famílias ainda estão, né, distanciadas dessa lei do amor. Então, ele introduz esse honrar, que é justamente isso que a gente vai estudar hoje, no sentido de ser uma experiência, uma ponte de ligação do amor de Deus a Deus, né? E ao É porque próximo. começa lá com Deus, né? O exemplo é dele, né? É, porque você não precisa falar assim, porque se você for ver, quantas famílias hoje você fala assim, ah, mas não tem condição de amar meu pai, não gosto da minha mãe, porque existem experiências complexas que a gente traz aí no decorrer das diversas existências, que ainda você não é capaz de amar. Ainda não, mas nós vamos chegar lá, é um treino, né? Porque a família é o primeiro núcleo onde se aprende o amor. Então, se você não consegue desenvolver o amor nesse grupo familiar, você não vai estender esse amor à humanidade. E aí, esse honrar o pai e a mãe, e o pai, principalmente, que simbolizando, né? Quem é o pai para nós? É Deus. Então, se a gente aprende a honrar, que é o aspecto aí da obediência, né, tudo isso vai transcorrer com mais naturalidade dentro das experiências que a gente vivencia. Achei legal, né? Porque eu E falei, é gente, como interessante que... que, assim, tudo dentro disso tem tem o comportamento do pai, tem o comportamento do filho, né? Como cada um se comporta naquela relação, né? Que faz toda a diferença. Então, aí, por exemplo, essa semana eu vi o Haroldo também assistindo, acho que até passei para você, que ele fala que Deus, né? Não sei se está na Gênesis, que Deus se expande, né? Ele expande, mas depois ele se recolhe. Para quê? Para dar ele se expande no sentido de deixar o ambiente pronto, né? Dentro de uma perfeição de alguma coisa que você pode fazer. Mas ele não fica ali. Depois ele se recolhe para dar espaço para quê? Para o filho agir dentro daquilo que ele coisa. Aí até o Haroldo dá exemplo. Por exemplo, Deus podia vir, ele estava fazendo uma palestra, assim, Deus podia vir aqui fazer uma palestra perfeita. Mas não, ele se recolheu para que eu viesse fazer uma palestra que não é perfeita, mas para também que eu possa aprender. Então, às vezes a relação pais e filhos também é isso, né? Você vai, faz o que você tem que fazer, você se expande naquilo que você sabe, deixa o seu conhecimento, mas tem um momento que você tem que se recolher, para que o filho possa seguir o caminho dele dentro daquilo que ele conhece, dentro da capacidade dele, do merecimento dele, né? É esse movimento de se recolher que a gente tem dificuldade de fazer, né? E aí, porque como que você ele dá o exemplo da flecha, né? Do, Deus, do Gilbran. poema do Gibran, né? Que o filho é a flecha e o pai é o ar. O pai e a mãe são os ar, é o ar. Quer dizer, uma hora que você mira, né? Você vai, você toda. Eu gosto muito do exemplo do bolo também. Quando você quer fazer um bolo, você quer fazer um bolo perfeito, né? Igual você, um filho, né? Você quer que ele seja. E aí você faz com toda boa intenção o bolo. Mas se você esquece, aí você olha lá todos os ingredientes, mas depois que você pôs no forno, se você esqueceu fermentos, qualquer ingrediente que você esqueceu, o bolo não vai ficar bom. O bolo vai ter algum defeito, né? Então a gente tem que pensar muito, né? Estar sempre muito atento, né? Na receita e procurar saber como é que faz nesse momento de expansão, que é um período, né? Que a gente sabe que é até a adolescência, que depois disso você só vai ficar assistindo mesmo, depois você só vai ver, né? E se você errou o rumo, se você atirou a flecha para o lugar errado,
Ou se você não fez, você vai ter que comer aquele bolo, né? Você vai ter, infelizmente é assim, né? E um aspecto interessante nisso também, que os pais são a presença divina, né, na vida do indivíduo. E a gente, a obrigação da gente honrar essa ancestralidade, porque para a gente estar aqui foi preciso 50% de um e 50% do outro. Então você tem ex-emprego, ex-marido, ex-esposa, mas não existe essa Mesmo. possibilidade de ex-pai e ex-mãe, porque você é 50%, nem que seja biologicamente falando, né? Que é a possibilidade de estar reencarnado, você é 50% de cada um deles. Então, esse corpo, essa possibilidade que Deus nos concedeu, e quando Ele nos concede isso, é porque Ele acha que a gente é capaz de exercer essa função dentro daquilo, das experiências necessárias, né? E aí entra o honrar, você começa aprendendo o honrar para chegar ao amor que Jesus nos ensina, né? Então, quanto que isso é importante você ter essa consciência, né? Quantos foram necessários, né? Então, são seus pais, seus avós, seus tataravós, e aí é uma rede de espíritos que vieram antes para dignificar a sua presença aqui, para que você tenha essa possibilidade de evoluir, né? Isso é muito bonito, né? E se Muito você lindo, né? amanhecer pensando em gratidão, né? Se você tentar exercer a gratidão, né? Nesse sentido, você ficar pensando, né? Poxa, quanta coisa aconteceu e se encaixou, né, nesse quebra-cabeça para que você estivesse aqui, né? E aí você amanhecer de manhã pensando, né? Poxa, tem ar, estou respirando, né? Você levanta, conseguir levantar, tudo que você consegue fazer, e até às vezes o que você não consegue, mas os seus pensamentos, tudo isso é uma herança, né? É uma herança. E aí o que ele tá, é o que o Jesus está falando, ele está dizendo para quê? Que esses fariseus estão desrespeitando, né, os patriarcas e os matriarcas da tradição, né? No caso que ele está falando, está desrespeitando o legado de Abraão, de Isaac e Jacó, né? O legado de Sara, Rebeca e Raquel, que eram né? Que foi transmitida para as 12 tribos e assim por diante. Então, nós também temos, né? É uma herança nossa, né? Nós somos herdeiros também dessa. É longe, mas está lá, né? A gente sabe que no universo está tudo conectado, então a gente tem que pensar, né? Essa manifestação de carinho, né, que o hebreu fala, né, que você tem que ter, é o fato do abraçar, do beijar, de não gritar, não maltratar, obedecer, cuidar deles quando ficarem velhos, né? Olha que coisa bonita de você dignificar esse sentimento, né? Essa possibilidade, né? Porque para os hebreus o ponto central da questão é o quê? É essa transmissão que você vai dar para outra geração, daquilo que é bonito, daquilo que é belo, daquilo que é bom. Então, é dignificar a lei, né? Através de uma vivência cristã. Isso é muito bonito, né? Até na questão do sacrifício, né? Quando ele fala aqui, né, que O exemplo da obediência, né, de Abraão, né, que foi levar Isaac, né, com aquela certeza que ele entendeu que o pai pediria o filho, né, como sacrifício, e ele ser capaz de fazer essa entrega, né, esse Jesus, né, desprendimento, né? Jesus, e sabendo que ia ser crucificado mesmo assim, vai, né? A tradição também achei interessante ele falar a tradição da hospitalidade, né, que é legal. Quando Zaqueu recebe Jesus na casa dele, né, ele está honrando aquela tradição, né? Porque conta, É né, como se. É, que Abraão recebia, né, na tenda dele, foram três, tem a história, né, que ele recebeu três peregrino. peregrinos, e aí lavou os pés e tratou e não deixou que eles fossem embora. Quer dizer, são tradições boas, né? Então, essas tradições você tem que respeitar e tem que usar. Agora, as tradições São que foram valores de um patriarca, né, que a gente tem que genuíno, preservar, né? mas o problema é quando você começa a criar novas tradições baseadas em interesses humanos e ficar criando convenções e tentando conservá-las, né?
E aí ele vai no É livro como dos se ele Espíritos. tivesse falado com Zaqueu, né? Você reproduziu 2.000 anos depois o que Abraão te ensinou, né? Exatamente. Quer dizer, olha como é que. É generoso e acolhedor com o peregrino. Eu fico pensando assim, quanto nos falta, né, Rita, hoje, o quanto que a gente está distanciado realmente desses valores de um patriarca, né? Você vê você ser generoso e acolhedor, o quanto que a gente tem dificuldade de acolher o outro, né? E às vezes até da própria família, né? Às vezes um É, familiar que mora longe fala que mas aí já vem aquele cara aqui, vai ficar aqui, vai tá-" né? A gente fica. Não tem essa. Os antigos ainda têm mais, né? Um pouco mais. Na minha família, por exemplo, minha mãe, a gente morava em São Paulo, vinha todo mundo, ficava, o pessoal de Minas vinha, dormia, juntava aquele povo todo, né? eles tinham até um ditado, né? Você já comentou isso comigo, aqui em casa também era assim, porque tinha uns parentes da minha mãe que moravam no Paraná. Aí eles, quando eles vinham, eles iam pegando os parentes que moravam tudo por perto, Isso, assim, vai para vir para juntando cá. tudo. Aí a gente falava assim, nossa senhora, a Kombi está abrindo a porta, porque também era assim, né? Não tinha essa coisa de cadeirinha, não tinha nada, né? Botava todo mundo na Kombi lá e quando você via a Kombi abrindo, ia descendo gente, ia descendo gente. E o dizer dele sempre, né, que a minha avó falava isso com a gente, fechando a porta, está tudo certo. Está tudo dentro, né? É muito comum isso. Hoje em dia, Agora, hoje, o que que a gente faz? A gente cria convenções. Para quê? Para não receber. é, Você está tão preocupado com a convenção que você esquece do que é um valor real. Que o valor do patriarca é o quê? É a generosidade e o e aí você acolhimento. fica contando leitos, né? Cama, né? Vamos dizer, ah, não, eu não tenho cama. Por que não tem cama? Você tem sofá, você bota bota um colchonete no chão, Da pede emprestado para despesa, alguém, entendeu? da Bota um cobertor. despesa, eu não tenho condição. Vai me pedir dinheiro emprestado. É. Ih, vai me pedir E dinheiro aí, emprestado. mas porque a gente está colocando na nossa vida muita convenção, que na realidade são excessos e esses convencionalismos, né, diferente do que era antigamente. Porque antigamente também, assim, recebia. O que era o café da manhã? Era um café com pão e manteiga, estava tudo certo, todo mundo comia ali Agora tem que aquela ter um monte de broa, coisa. né? Então a gente foi colocando assim, tem que ter presunto, tem que ter mussarela, tem que ter não sei o quê, e aí você vai se distanciando cada vez mais, porque a essência é o acolhimento. A pessoa não veio buscar conforto, né? Ela veio buscar o quê? A amizade, A amizade. né? O amor, a compreensão, a conversa, o bate-papo, é isso que vale, né? Então tá bom. Aí ele vai no Livro dos Espíritos, questão 207. Olha, de onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Isso aí já é A, né? Já é Ó, 207 tá A. ali. É porque estava marcado aqui. Ó. Hum. Os pais, desculpe, gente, os pais frequentemente transmitem a seus filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então, na realidade, os galileus, né, não estavam reproduzindo, né, a tradição de Abraão, né? Eles estudavam aquilo tudo na lei, mas eles não sabiam reproduzir, né? Então, a leitura da letra sagrada é diferente do entendimento, né? E aí a gente pergunta assim, será que isso é herança? Pode ser transmitido, né? A gente traz isso biologicamente falando, né? Aí a gente entende que a hereditariedade é uma lei, pô. Então, não tem jeito. Biologicamente, eu vou ter aquela carga genética. Mas aí a gente pergunta assim, mas por que será então que nas famílias as pessoas são parecidas, né?
é, moralmente isso poderia acontecer, dessa essa transmissão? Aí ele está falando que moralmente não, que moralmente é uma questão o quê? De afinidade, que os espíritos reencarnam juntos, né, para Pela lei da vencerem afinidade, determinadas, porque, né, porque tiveram provavelmente experiências parecidas, ou até experiências as parecidas. mesmas experiências, né? E estão ali para poder dar esse acerto, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, do João e do Tiago, né? No livro Boa Nova, a família Zebedeu. Aí fica claro que João e Tiago e Zebedeu eram espíritos simpáticos, mas a mãe, a Salomé, já era interesseira, né? Porque ela que pede para Jesus colocar no reino, né? Um ao seu lado esquerdo, outro ao seu lado direito, né? Mas Zebedeu não. Zebedeu, o que que ele faz? Ele procura lá Jesus e fala: Não, meus filhos são seus, você pode, né? Faça o que for preciso, né? Ele teve o cuidado, né, né, Rita? Muito interessante isso, porque quando a Isabel chega comentando para ele, né, que estava acontecendo aquela situação, o que que ele teve? Olha, A eu Salomé, acho né? bonita Salomé, essa né, parte, a Isabel? Salomé, desculpa. Salomé. O que que ela estava. Que ela pede para ele ir lá, não, vai lá resolver Ela isso, vai né? lá resolver, porque eu fui lá pedir para um ficar à direita e à esquerda, e aí ele vai com aquela abertura do coração para ter esse entendimento, né? E quando ele escuta Jesus e vê a proposta de Jesus, o que que Ele ele entende, coloca? né? Ele entende, ele tem uma obediência ali instantânea com a mensagem do Cristo, né? Provavelmente, o que que Zebedeu era, né? Era aquele que estava fazendo o quê? Seguindo lá Seguindo a lei, né? a lei. E como a gente ainda faz isso, né? Gente, como que a gente recebe mãe pedindo emprego para filho ainda até hoje, sabe? Filha assim, arruma um emprego pro meu filho. Aí eu fico pensando assim, mas será que seu filho quer um emprego mesmo, né? Será que ele dá conta, né? Quer dizer, passando, né? Atropelando a situação, né? Aí eu, quando eu encontro mãe assim, às vezes fala comigo assim, dá emprego. Eu falei assim, mas aí você fala para isso, mas você manda ele lá, tá? Não vai não, não vai, porque já isso já vai depor contra ele. Porque o tal de mãe procurar emprego para filho, para marido, entendeu? Se você quer emprego, você tem que você mesmo, né? Ir lá procurar, né? É o que a gente, às vezes, a gente como pai e mãe, às vezes vai atropelando a situação, né? É o que ela fez ali também. Ele também, Rita, ele não falou, sabe, de um exemplo, mas eu fiquei lembrando assim que Jesus foi o maior exemplo para nós também de honrar pai e mãe. Quando a Maria fica preocupada com a instrução dele junto aos fariseus, né, junto no templo, e ele escolhe, né, Ficar na carpintaria, né? ficar na carpintaria com o pai. E aí eu lembro muito de José, porque José, para mim, isso é um entendimento meu, tá, gente? Significa uma presença silenciosa. É, quase não Em aparece, né? momento, em momento nenhum você vê José aparecendo, assim, nas escrituras, né? Tem pouca citação assim a respeito dele, da postura dele. Mas aí ele estava ali honrando, né? Porque qual é o cuidado com a família através de um trabalho simples, digno e honesto. E Jesus, naquele momento, como a demonstrar para a gente: olha, eu não preciso de nada que o mundo aqui está me oferecendo. Eu preciso estar junto de meu pai, e aí simbolizando o José, o pai, né? Para quando chegar a hora de eu dar esse testemunho, eu estar. Já vivenciei dentro do meu grupo menor. Porque eu fui até pesquisar lá no livro no Evangelho, olha o mandamento que fala, olha, do honrar pai e mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, eu acho que a viver longo tempo na terra significa essa questão hoje que a gente vivencia da regeneração, de poder estar aqui através do nosso trabalho de sermos justos e seguidores da lei. Né? Porque qual que seria essa terra que Deus nos dará
na medida que a gente honrar pai e mãe. Então, justamente, o meu entendimento foi nesse sentido, assim, de que nós estamos aqui, e a partir do momento que a gente tem essa obediência, essa conscientização de quanto nós devemos aos nossos pais, entendendo aí que a primeira família, que é a família que a gente vivencia ali, é um treinamento para que a gente ame uma família maior, que é a humanidade, né? Isso é grandioso demais. Eu lembrei também do Eurípides Barçanufo, acho que é o Eurípides Barçanufo, né? Que ele ia É, para, acho que ele ia, ser estava com a médico, né? malinha pronta para fazer medicina, alguma coisa assim, mas aí a mãe, ele ficou sabendo que a mãe ficava triste, estava muito triste e ela tinha A problema mãe dele tinha problemas sérios de saúde, de né? Ele saúde, abre mão de tudo. né? E aí o que que ele faz, né? Mas o que que vem depois disso, né? Dessa renúncia dele, o que que nasceu, né? Um trabalho belíssimo, né? De educação, né? Muito bom. E aí ele vai na 208. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Há uma grande influência, como já dissemos. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos através da educação. Para eles, isso é uma tarefa. Se nela falharem, tornar-se-ão culpados. O que a gente viu, né? Que os espíritos devem contribuir, né, do progresso uns dos outros, né? Então, os espíritos dos pais têm como missão o quê? Desenvolver o de seus filhos através da educação. Para eles, isso é uma tarefa. Se nelas falarem, tornar-se-ão culpados. Eu acredito que nos mundos de regeneração, né? Isso aí é o André Luiz, naquela Revista Espírita de 1864, que é um artigo, não vai dar tempo da gente falar sobre ele, mas quem tiver interesse, é um dos melhores artigos que eu vi sobre educação de filhos. É primeiras lições de moral na infância. Então, a responsabilidade que a gente tem, e é interessante o artigo, porque ele traz alguns equívocos que a gente comete tentando acertar, sabe? Que é o que Então, mais ele acontece, fala, né? Às vezes você não está com a intenção de errar, a gente não está com a né? intenção, mas acaba errando. Por quê? Porque você tem o desconhecimento da lei. Você se apega às convenções e não se apega, né? É buscar o espírito da letra. Porque eu mesmo, através desse estudo que a gente faz, a gente vai vendo quantas interpretações equivocadas a gente tem adquirido, né, no decorrer da existência. Então, quanto que é importante a gente tentar fazer essa mudança, né? E Allan Kardec, nesse artigo, ele chama atenção. Por exemplo, tudo que a gente... Se você quer ser médico, você tem que estudar. Quer ser um advogado, você tem que aprender o que é a função de um advogado. Agora, enquanto pais e mães, se você quer exercer, né, essa tarefa, como essa missão que Jesus te traz, é importante que você aprenda a estudar a psicologia infantil, as suas próprias experiências, porque é igual ele fala aqui, né, no artigo, a gente tem aqui as experiências inatas que a gente traz, né? Aí vem mais o quê? O reforço, né, das reencarnações. Eu reforço alguns comportamentos e eu acabo reforçando. Então, ao invés de combater as más tendências desde cedo, eu acabo dando um tipo de reforço a ela. E essa tendência, o que é? É a inclinação que o próprio espírito já traz, porque nós somos reencarnacionistas, acreditamos em existências anteriores, então essas Ele já vivências traz aquilo, mas passadas, você vai fazer o quê? Você vai. Até mesmo. regar, Tem, tem hora que até calar é perigoso, porque quem cala consente, né? é, Então, até mesmo você ficar numa posição de neutra é perigoso, porque você tem que ter uma opinião, né? Em algumas certas questões, e mais do que opinião, dá o exemplo, né? Porque se você não dá o exemplo, né? ele fala, né, que o exemplo dos pais tem que funcionar o quê? Como um contrapeso, né?
Vocês fizeram resistência ou reforçaram o comportamento negativo? Ele seguiu aquilo que, né? A gente honrou pai e mãe nesse sentido, porque quando eu reforço o negativo, eu estou desonrando o que nossos ancestrais aí, desde lá de Abraão, trouxeram para nós. Agora, se eu me preocupo, né, em fazer um caminho diferenciado, né? E o que é mais triste, né, é a nossa questão assim de copiar modelos, né? Porque é igual o pai fala assim, a pergunta que você tem que fazer, né? As más inclinações dos meus filhos, elas estão presentes em mim? Será que não foi, será que ele não foi, não copiou, foi de mim, né? Será que não foi me É. vendo fazer que ele está fazendo, né? Ao longo da minha jornada como pai, eu reforcei esse comportamento. Por exemplo, a questão da latinha da cerveja, a bebedeira no churrasco. O homem só é homem se encher a cara, né? Aí que eles falam. E é assim E que a hoje em dia gente até a faz. mulher também, né? Pior é que É, antigamente as mulheres não claro, bebiam, hoje em dia as mulheres bebem muito mais. todo um ambiente alegre tem que ter bebida, né? E se eu não bebo, eu vou ser o quê? Um Um transgressor transgressor. da sociedade, né? Olha a contradição, né? É. Como que é sério isso, E eu né? ainda tenho um problema que eu não bebo nem água. Ou eu como, ou eu bebo. Aí eu tô comendo e não tô bebendo nada. Isso incomoda, assim, muitas pessoas, né? A primeira coisa onde você vai fazer um lanche, que a pessoa vem, né? A primeira coisa, o que você vai comer? O que você vai O que que beber? você vai beber? Então, Aí quando eu falo a não vou guerra, beber nada, o garçom já me olha torto, para começar, né? Primeiro que me olha torto é o garçom, né? Como assim não vai beber nada? Entendeu? Como assim? Não, nada? Nada. Não vou beber nada. Eu bebi água em casa, eu vou beber água depois de meia hora, uma hora, entendeu? Porque porque vai indo, se você fazer isso disso um hábito, você nem consegue, entendeu? Eu não consigo. Para mim, beber e comer, quando muito, aí às vezes eu pego um golinho, sabe, mais para ser agradável do que tudo, porque beber mesmo, vontade mesmo, eu não tenho. Mas é engraçado, né? Aí ele fala quando até ele dá aquela o coisa, exemplo né? do filho do deputado corrupto, né? Ah, é dele só? Não, mas será que quando ele me viu pedindo nota fria a alguém, né? Um recibo de Então, médico, por posto de um, renda, por o dentista imposto de que não renda, foi, uma consulta que não aconteceu. Tem uma raiz, né? Tudo tem uma raiz. E aí ele fala, né? Até e a aí eu pergunta que a gente dou, fala, né? Com quem foi que você aprendeu isso, menino? Não foi com seu, não foi, né? Não foi com o seu pai, com a sua mãe, né? Mas às vezes foi, né? às vezes foi, né? Às vezes foi. O comportamento no trânsito. Hoje ele dirige imprudentemente e tudo, mas será que a vida inteira ele não me viu? Né? Não obedecendo a sinalização, né? É, É muito sério, né? é. Aí o filho médico que vai lá para a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Ajudar o Wagner lá no trabalho, né? Da Fraternidade Sem Fronteiras. Mas onde que esse menino, né? Ele acabou Teve de essa ideia, formar, né? eu tenho mil sonhos para ele, mas de onde que ele teve essa ideia, né? De onde saiu isso? Saiu das vezes que ele te viu ajudando, né? Fazendo alguma coisa pelas pessoas. Então ele aprendeu com isso. Então o honrar pai e mãe pode ser nos dois sentidos, né? É na forma atrapalhada, que aí na realidade você não está honrando, você está desonrando, né? Desonrando a É, lei e honrando um pai vamos dizer assim, é. equivocado, né? O E equívoco do pai. carregando essas histórias infelizes no decorrer das várias reencarnações, né? Carregando mágoa, carregando ressentimento, exemplos negativos, né? Os simples deveres do dia a dia que a gente tem como cidadão, né? O quanto que às vezes a gente faz isso assim, porque todo mundo faz, está normal, você não tem essa vigilância com as pequenas coisas. É igual uma coisa que eu fico pensando assim, a faixa de pedestre, por exemplo. Agora que em Bicas tem a faixa, né? Então, graças a Deus, nós estamos nos Apre- habituando Aprendendo, a, né? a aprendendo a respeitar, porque a preferência realmente é do pedestre.
Então, isso já vem melhorando na cidade em relação a isso. Mas, por exemplo, a gente que precisa levar idoso ao banco, às vezes. Então, está lá a sinalização, né, no chão direitinho, que aquela vaga ali é para o deficiente. E aí você chega na cidade, tem que ficar dando volta, por quê? Porque Alguém colocou o carro o lá. lugar de estacionar o carro deficiente está ocupado por outra pessoa, que na realidade ela não pensa, ela faz automaticamente, eu vou ali rapidinho e volto. Mas nesse pequeno tempo que você achou que para você seria rápido, você Pois, trouxe um inconveniente maior para alguém realmente que precisa usar aquela vaga, porque é um cadeirante e tem essa dificuldade, né? Então, assim, são as e pequenas aquela, coisas, porque. e Desculpa, aquela história pode também, falar. quando se você está adiantado, se você chega cedo, deixa seu carro mais longe, você pode andar, né? Para deixar a vaga em frente ao evento para quem chegar em cima da hora, para quem estiver atrasado. Então, essa vigilância a gente tem que ter, né, 24 horas, para não repetir a frase lá do Chaves, né? Foi sem querer, querendo, Você né? querer, querer, né? É. Que é o grande desafio, né? E ele vai para o Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe, item 9. Ele falou 7, 8, mas ele só usou 9. Usou o nome, né, nas questões, que é bastante grande. Esse capítulo é interessante, né? A gente, que tem muita Fique, coisa, né? Ele vai só ficar na descrição, né? Eu gosto quando ele fala que o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano, né? Que é essa questão da. Ele vem trazer realmente o aspecto da responsabilidade para a gente, né? Que a gente tem que tomar maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então, a gente tem que ser persistente no bem. Que às vezes a gente consegue. Qual a nossa questão também? Essa questão da persistência, né? Você faz hoje, amanhã você descuida um né? pouquinho da vigilância, aí faz de novo. Mas é interessante assim também a gente entender que a natureza não vai dar saltos. Mas a nossa responsabilidade de vigilância tem que realmente ser 24 horas. Então, assim, quando o Santo Agostinho, lá no final do Livro dos Espíritos, fala sobre a questão do autodescobrimento, né? Aquela passagem que ele orienta todos os dias, gente, passar em revista o que você fez. O que eu fiz hoje que prejudicou, que não foi legal, que eu estou alimentando velhas viciações, que eu tô deixando essa mágoa, né, ser carregada comigo. Como que eu posso fazer para modificar isso, né? Então, tendo uma vontade forte, assim, persistente, dinâmica. Olha o que ele fala, olha. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis, produzis um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, olha a importância, né, da Eu educação, da achei gente. interessante ele falar que quando ele fala assim, ó espíritas, e põe um ponto de exclamação. É grifado mesmo, né? É, Assim, né? É para chamar atenção mesmo. Ó chama espíritas, presta atenção, né? É um grifado, né? Uma coisa que é dizendo que, ó, isso aí é importante, fica atento. Toda vez que você vê ó, esse ó com uma exclamação, tem alguma coisa importante. atenção. Atenção, né? É a forma deles grifarem, né? Que antigamente não tinha. Então, acho que ele fala, né, que a primeira coisa que você tem que investigar e constatar é se essas más inclinações, né, estão em você Surgem de mesmo, você, né? surgem de você, né? Se Ô, você não gente, gosta, né?
Eu tenho muito isso comigo, sabe? Que eu tinha muitas coisas que eu criticava na minha mãe, sabe? E quando eu vejo, eu me pego fazendo igual. Como que essa questão do exemplo, ele tem uma Carrega, força, né? carrega, sabe? Então, assim, e até essa dificuldade, eu vejo assim, até em termos de compra, de ir no mercado, de escolher uma marca, quando você vê, você está repetindo o modelo. Ah, mas por que que eu escolhi isso? É porque eu quero realmente isso ou porque o automatismo te direcionou para fazer da mesma maneira? Então, quanto que a gente tem que pensar muito nisso, né? Nas nossas questões, nas nossas escolhas, como que a gente age e principalmente como a gente reage. Porque às vezes, Rita, eu vejo muito isso. Eu falo, a Lívia até brincou comigo, mãe, que é quando eu falei assim, ai, eu vou parar de fazer um miudinho, que está me incomodando, que foi no AG essa semana, né? Passou Uhum. ontem, na terça, ela passou uma mensagem, você está pensando em desistir? Eu falei, não, Rita, Olívia, não estou pensando em desistir, não, mas eu estou sentindo muita vergonha De dessa, falar aquilo que a gente não dá conta, a gente fica meio assim, né? de falar, A né? cadeira fica incomodando, né? Você fica numa situação de incômodo de fazer um discurso que você ainda não dá Mas conta eu acho dele. que aí nesse momento você tem que pensar algumas coisas também, como Emmanuel fala, né? Do Públio Lentulus como sendo uma Aham. outra, né? Ele fala na segunda pessoa, o senador, nós também temos o nosso senador, né? Algumas coisas que nós fizemos para trás, hoje não fazemos mais, algumas que fazemos hoje, estamos tentando parar de fazer, então o problema, né? É o caminho, né? É esse caminho. Se você está no caminho, você está pelo menos assim tentando ter esse caminho, né? Se você tem a boa intenção de seguir em frente, eu acho que já é alguma, né? É uma vantagem, né? Vamos dizer assim. E Não a é, gente, e a possibilidade da gente se autoconhecendo. Porque se eu não entro, se eu não busco esse contato direto com o Evangelho, qual é a minha dificuldade? É não saber se eu estou realmente agindo dentro da proposta cristã. E quando o Evangelho começa a me incomodar, é sinal que eu estou tendo uma proposta de autoconhecimento maior. Então, a mudança é aquilo que os espíritos falam muito, aquele livro da Joana de Ângeles, é o Despertar do Espírito, ela fala muito isso. Se você não conhece o lado sombrio que você tem, como é que você vai identificar e fazer uma transformação? Então, é necessário que a gente se conheça você tem que para reconhecer, né? encarar que você tem aquilo e que é preciso trabalhar e mudar numa direção contrária, né, a ela. Então, é uma proposta muito bonita. Olha, ele fala também assim, ó, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, aí de novo, ó, Mas, ó, mas, ó, 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 muitas entre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. A Assim. tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige, olha que lindo, o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim, o ignorante como o sábio. E o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. É muito, a gente é buscar dentro de nós, né, realmente o que que a gente está reforçando E esperar, de né? negativo, né? Ele dá muito, que ele vai falar aqui depois do jardineiro, né? Ele fala, façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar que se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Que ele vai dar o exemplo, dá até o exemplo da pitangueira dele, mas eu É tenho um tipo, exemplo aqui comigo esses dias,
que acho que representa muito isso também. Eu tinha uma jabuticabeira, muitos anos, mas olha, muito tempo mesmo. Nós temos um jardim interno aqui aberto na casa, e a gente resolveu plantar uma jabuticabeira dentro de um vaso bem grande. Era bem enorme o vaso, o maior que eu achei. Aí, na esperança que a coitada da jabuticabeira desse, ficamos esses anos tudo esperando que ela desse jabuticaba. Lógico que não deu, né? Aí, recentemente, eu falei assim, não, vamos tirar ela do vaso, vamos botar ela no chão, né? Aí, botei aqui atrás tem o canil, tiramos ela todinha, né? Quebramos até o vaso, fizemos um buraco bom, tal, botei adubo e tal. Aí, recentemente, eu vi na internet só que ela era cheia de galhos, assim, sabe? Porque por conta dela ter ficado assim, ela fica cheia de galinhos. Aí eu vi um vídeo na internet que fala assim, a jabuticabeira, a flor dela dá no caule, bem pertinho, grudadinha no caule mesmo, vem aquelas florzinhas e daí que vem a jabuticaba, né? Ela não dá nos galhos, não dá assim, não dá um cacho, nada, é bem grudadinho. Aí ele fala, né? Ele explica que tem que tirar todos aqueles galinhos, os galinhos você tem que podar, os galinhos menores, deixar o caule vazio praticamente, para quê? Para entrar claridade, e a claridade fazer entrar. Depois que eu fiz isso, aquilo você vê que ela até, sabe? Agradeceu. Ela agradeceu, aí começou a dar galinho novo. Aí tinha uma árvore por trás dela também, que estava dando sombra, entendeu? Muito grande, que não tinha utilidade, que era uma árvore que não sei por que estava ali, nasceu ali. Nós cortamos, podamos, tiramos, aí veio aquele sol em cima dela, assim, sabe? Ela não deu flor ainda, tá? E acho que esse ano ela ainda não vai dar, porque primeiro eu podei meio que fora de hora, né? Já estava para finalzinho, Tem que ter tempo já da não era poda. a época de poda, não. Estou esperando que o ano que vem ela dê. Não sei se vai dar ou não. Mas é mesmo isso, entendeu? Quer dizer, é o que ele vai dar exemplo, né? Que ele fala aqui, ó. O bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que o vê apontar na árvore. Então você tem que estar atento. Agora, querer que aquilo cresça dentro de um vaso, você querer que seu filho desenvolva debaixo das suas asas, você tem que deixar ele ir, É interessante que você né? lembrou da poda ali, aí a gente tem que lembrar o quê? Existe o tempo da poda, né? O tempo É certo. o gali, É, o arco e a a flecha lá flecha. do Khalil Gibran, né? Porque se você não faz Se antes, você na perde esse época tempo, própria, né? você não faz, aí você vai ter que esperar mais, ou talvez não venha, não sei, ainda não sei. O ano que vem eu vou saber se vai dar flor ou não, se vai frutificar. Então é isso que a gente tem que, né, tentar pensar, né? O filho é a mesma coisa, ele tem aquele. Aí ele fala, no caso da pitangueira dele, ele falou que tem galhos que vão para dentro e galhos que vão para fora, e que aí tem que cortar os que vão para dentro e deixar os que vão para fora. Então tem que. Tudo tem, e a natureza ensina a gente, né? Como a Maior, a natureza gente tem a mostra, né? natureza. O Ela está passarinho, por tendo. exemplo, né? O passarinho, ele fica tomando conta, mas ele deixa o filho, né? O filhotinho sair do ninho, ficar ali por perto, às vezes cai, ele vai lá e pega, mas ele deixa, ele tem que aprender a voar, né? Aí ele termina aqui, ó, formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram, né? Então ele está explicando, né, que Jesus e os discípulos pertenciam a uma família espiritual, mas os fariseus e escribas eram de uma outra família espiritual. Uns cultivavam a lei de Deus como valor e crença, e o outro cultivava o que? O convencionalismo, o conservadorismo como valor e crença, né? Os discípulos honravam a tradição de Abraão, os valores, né, que receberam de seus pais, e os escribas desonravam a tradição de Abraão, reproduzindo em si o que havia de pior em seus pais e suas mães. Então, são muitos fatores, né? Não é só uma coisa, né? Existe essa coisa, né? Essa, as ideias inatas, as coisas que você traz de outra encarnação,
Mas tudo isso, mas tem as coisas que contribuem a favor ou contra. E a gente tem que estar tentando sempre ser aquela que contribui para o bem, né? Esse que é o nosso desafio, As né? inclinações estão aí presentes, né? Mas é nossa responsabilidade estudar essas inclinações, né? E tentar, dentro desse processo, a obediência a Deus, entendendo a sua lei, tentando praticá-la. E Porque eu aí, acho que deve ser uma dor muito forte para uma mãe, né? Uma coisa muito. Se eu olhar para o seu filho e falar assim, nossa, ele está sendo causador do mal em outros, né? Então, isso aí deve ser uma dor profunda, né? porque Quem vivencia. E ele às vezes termina. até mesmo, né? Porque você não quer ver um sofrimento de um filho, né? E às vezes o próprio espírito vai escolhendo caminhos aí, né? Errados, né? Equivocados, né? Porque o erro é uma palavra muito forte. Um caminho equivocado. Agora, se você não contribuiu para isso, resta só o quê? A oração, né? Entregando-os a ti. Eu gosto muito dessa frase, de uma prece que eu já até falei aqui, que é a oração pelos entes queridos. Se a gente não dá conta, entrega para Deus através É, da oração e fala, ó, tá aqui, meu pai, eu tentei isso tudo, agora estou te devolvendo a incumbência, não estou sabendo o que eu vou fazer, então está entregue e que seja feita a vossa vontade. a gente faz, né? A gente tenta, E né? entender, né, que a gente está, todos nós estamos num processo, né? Vai, de um jeito ou de outro, não há como fugir do aspecto evolutivo. Todos nós estamos aqui para evoluir, vamos evoluir. Alguns vão demorar mais tempo, né? É o dizer lá de Jesus, né, para o senador, né? Está no Poder. seu querer seguir-me agora ou depois. É. E ele termina com o exemplo, né? Eu achei forte isso também, né? Do livro Libertação, a Condessa Matilde conversando com a Margarida, que ela ia ser a mãe dela, elas, as duas A iam encarnação, encarnar, e quem vai ser a filha conversando, ó, eu vou, nós vamos encarnar juntas, né? Você vai ser minha mãe, né? Se você não puxar minha orelha, se você não fizer o que precisa para eu evoluir, quando nós voltarmos aqui, nós vamos ter uma conversinha, quer dizer, né, de mãe para filha, mas só que ali era ao contrário, né? Aí você papel já contrário. imaginou você desencarnar, né? O seu filho chegar lá e falar assim, poxa, mas você tinha que ter feito, não combinamos diferente, não, você não falou que ia me ajudar, ia me podar, você não me podou, né? Você me jogou, você me prendeu dentro do vaso, o que você fez? Né? É que é grave isso, né? Que você está fazendo, né, Cleia? Porque são só empréstimo, né? Tudo é empréstimo, né, Neuzélia? Tudo é empréstimo de Deus e a gente tem que saber o que está fazendo, né? Está na nossa hora, hein? Sim. Vamos lá, Cassimiro Cunha, carta aos pais. Senhora. Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende, à luz do caminho, a tua finalidade. Não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige, exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebestes de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvir de teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade.
Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai, de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus está contigo. Eu gosto do Cassimiro Cunha, que ele assim, é de uma simplicidade, mas Mas esse mas vai jogo lá que na ele veia, faz com né? as palavras cutuca a alma da gente de uma maneira que eu vou te falar. E é isso. Mais uma semana de Até semana bênçãos que para vem. todos nós. E até a próxima, se Deus Até quiser. semana que vem, que Deus quiser. Muita paz para todos.